Mindset. Esse livro aqui é da Carol Dweck, um livro bem interessante. O Mindset fala a respeito de duas formas básicas que as pessoas têm de interpretar, vamos dizer assim, suas competências, né? Então, a Carol vai falar do mindset fixo e do mindset de desenvolvimento, né? Ou evolutivo. A ideia fundamental desse livro trata a respeito assim de, vamos dizer assim, crenças, tá? Crenças que a gente poderia chamar até de crenças nucleares, que dentro de uma linguagem de terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que organizam a maneira da pessoa de refletir a respeito se ela é inteligente ou não, se ela é competente ou não, e a partir daí o que significa um fracasso, o que significa um erro, o que significa um acerto. E a autora vai colocar a ideia de que quando o mindset ele é fixo, a pessoa tende a ter uma ideia estereotipada e rígida a respeito dessas questões. E esta ideia vai nortear os comportamentos dela de modo que, assim, ou na vida dela tudo dá certo, né, e fica tudo tranquilo, e ela passa pela vida incólume e feliz, ou se ela começar a ter problemas, muito provavelmente ela vai desistir, ela vai adoecer, ela vai deprimir, ou ela vai ter uma crise de pânico, né? Por quê? Porque o mindset fixo não abre espaço para desenvolvimento, ele também não abre espaço para falha. Já um mindset mais flexível, ou o que ela chama de mindset de desenvolvimento, do mindset evolutivo, seria um mindset onde o erro, por exemplo, é entendido como algo que faz parte do aprendizado. Tá? Então, eu vou trazer algumas coisas aqui. O livro ele é bem amplo. O que eu vou trazer para vocês é mais a respeito do começo do livro, no sentido de ter um entendimento global sobre esses termos. Aí depois ela vai falar sobre mindset nos esportes, nos negócios, vida acadêmica, vida financeira, vida amorosa, na educação, vai falar um monte de coisas, né, sobre desempenho escolar, amizade, timidez, né, um livro bem amplo assim, mas os capítulos posteriores eles são assim uma forma de exercitar e de compreender como que os conceitos se aplicam nas várias áreas da vida, né? O capítulo final ela vai também trabalhar um pouco sobre a questão da mudança, como fazer essa mudança do mindset, como educar seus filhos, né? E eu acho isso bem interessante, mas eu vou deixar isso para vocês lerem, porque eu acho que vai ser bem mais interessante do que eu ficar falando aqui. Então, gente, nós vamos começar aqui, logo na página 18. Ela fala assim: é espantoso verificar até que ponto pessoas de mindset fixo não acreditam no esforço. Por que elas não acreditam no esforço? Porque elas são inteligentes. O mindset fixo tem algumas frases assim, né? Então, eu sou inteligente. Se eu sou inteligente, eu não preciso me esforçar, porque por que eu vou me esforçar se eu sou inteligente? Se eu sou inteligente, essa matéria tem que entrar na minha cabeça de uma maneira fácil. E aí é que é interessante, por quê? Porque até um ponto, se a pessoa, né, tem um QI elevado, e vamos assim, isso existe. Tem pessoas que têm um QI mais baixo, tem pessoas que têm um QI mais alto. Quando a gente tem diferenças grandes, assim, sei lá, a pessoa tem QI de 80, a outra tem um QI de 120, isso faz uma diferença no que ela consegue aprender e no como ela consegue aprender. Porém, mesmo a pessoa de QI 130, 150, 160, ela vai enfrentar dificuldades, né? Então, a ideia da pessoa de mindset fixo é que se ela é inteligente, ela é um ser superior de luz, né? Iluminada, super inteligente, e por isso ela não vai precisar se esforçar. Se ela está se esforçando é porque alguma coisa está errada. Aí a pessoa começa a dizer assim, ou ela vai pro lado do pessoal e diz, eu sou burra, ou ela olha para a matéria e fala, essa matéria não é para mim, porque eu não entendi, então como eu sou uma pessoa inteligente, essa coisa tem que entrar, se não entrou, isso daqui não é para mim, ela se afasta, né? E essas estratégias de evitação, de confronto, até um certo ponto a pessoa consegue viver com isso. Mas chega um momento em que ela vai precisar se esforçar em uma coisa que ela não é boa, vamos dizer assim, que ela não aprendeu e que vai ser importante para a vida dela, né? Aí aqui ela coloca, em seu livro Mentes Extraordinárias, o Howard Gardner
concluiu que os indivíduos extraordinários possuem um talento especial para identificar seus pontos fortes e fracos. Né? Então, e ela fala, pessoas que têm um mindset de crescimento parecem possuir esse talento. Então, o que ela vai dizer aqui é que um dos grandes segredos do sucesso não é você ser super inteligente, é você saber no que você é bom e no que você é ruim. Né? Saber quais são as suas virtudes e quais são os seus vícios. Por que disso? Porque em algum ponto da tua trajetória, você vai ter que lidar com algo que requer que você vença o teu vício, ou que você melhore algum ponto fraco, e aí você vai saber qual ponto fraco melhorar. E aí você vai ter também uma percepção mais realista de você mesmo. E tendo uma percepção mais realista de você mesmo, você vai saber como operar melhor no mundo. Né? Ah? Aqui ela vai começar a falar dos mindsets de uma maneira mais direta. Né? Então ele fala assim... Benjamin Barber, eminente teórico político, disse certa vez: não divida o mundo entre fracos e fortes, ou entre sucessos e fracassos. Divida o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Essa frase é interessante, ela é impactante nesse sentido, né? Justamente porque a ideia do mindset fixo é se afastar da palavra aprendizagem. Mas aqui, se a pessoa se acha inteligente, por que ela vai dizer que ela não aprende? Porque aprender é para os fracos ou para os burros, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva de mindset fixo. Tá? Então, se eu sou inteligente, né, eu capto as coisas. Eu não preciso fazer um esforço para aprender. Tá? Eu aprendo porque eu sou inteligente e sou inteligente porque aprendo. Então, a ideia é que isso é muito fácil, isso é muito tranquilo. A pessoa de mindset fixo é aquela pessoa que tem horror àquela coisa que ela não entende, sabe? Então, quando a pessoa ela enfrenta uma matéria que é difícil, né? A matéria em si é difícil, sei lá, que nem, por exemplo, pegar em engenharia, cálculo, é uma matéria difícil pra caramba, ou níveis avançados de lógica, que é uma coisa difícil também. A pessoa, ela não diz, isso daqui é difícil, tem que estudar mais. Ela fala assim, isso daqui não é pra mim, deixa eu ir embora. Ou ela se diz, eu sou burra. Ela se afasta, simples assim. Tá? Então, os que não aprendem perecem, né, na percepção aqui do Benjamin. Pessoas de mindset fixo somente se interessavam quando a reação se referia às suas capacidades. Aqui a autora está falando sobre questão de ondas cerebrais, né? E ela fala assim, pessoas com mindset fixo são aquelas pessoas que, assim, quando a coisa é algo que ela já sabe fazer bem, ela se interessa. Quando a coisa é algo que ela não sabe fazer bem, ela se desinteressa e classifica aquilo como uma coisa negativa. Todo mundo conhece gente assim. Naquilo que a pessoa é boa, nossa. Naquilo que ela não sabe, ou que ela tem dúvida, isso daí é lixo, isso daí não serve, isso daí é uma coisa idiota. Para que a gente vai ficar perdendo nosso tempo com isso? Esse é o tipo da percepção da pessoa, é o tipo de atitude da pessoa com mindset fixo. Por quê? Porque se ela vai para algo que ela não entende direito, ela corre o risco de que as pessoas vejam que ela não é iluminada, ser de luz, que sabe tudo. Né? Gente, eu estou fazendo aqui assim como é que se diz assim, um cartoon, né? Estou fazendo um cartoon das pessoas de mindset fixo, das mindset de aprendizagem. Eu gosto de chamar pessoas que têm mindset de desenvolvimento de burrinho. Por quê? Porque, assim, quando você é burrinho, logo no começo, né? Eu me lembro de eu no começo da escola, assim, eu não entendia nada, né? Primeiro ano já fiquei de recuperação. Então você fala assim, caramba, eu tenho que estudar. Então quando você é meio burrinho, você já aprende desde o começo que as coisas não vêm de graça, que você tem que se esforçar, que você não entende tudo, que tem matéria que é mais fácil, tem matéria que é mais difícil, tem matéria que você tem mais facilidade, tem matéria que eu tenho mais facilidade. Então, assim, já quando você é muito inteligente e as coisas vem fácil, quando você se depara com a dificuldade, você não sabe o que fazer. Então, se de um lado a pessoa inteligente, ela tem essa vantagem de ser inteligente, de outro lado, a pessoa que é burrinha, ela tem essa vantagem de ser burrinha e de aprender a lei do esforço. Aí mais tarde eu vou trabalhar com um livro da Angela Duckworth, né, que se chama Garra, onde ela fala que até certo ponto a inteligência prevalece. Agora, depois de um determinado ponto, prevalece a garra. Então, os burrinhos, em um ponto da vida, eles prevalecem os inteligentinhos. Por quê? Porque eles sabem se esforçar. Eles sabem quebrar a cabeça para aprender aquela matéria que eles não sabem, enquanto o inteligentinho simplesmente larga a matéria de lado e vai embora porque aquilo não é para ele. Então, isso daqui são estereótipos. Quando eu falo desses estereótipos, isso não quer dizer que, por exemplo, pessoas de mindset fixo não sofram. Elas sofrem. Só que elas sofrem de um jeito diferente. Elas sofrem porque elas têm medo de que as pessoas vejam que elas são incompetentes. Não é que elas são incompetentes. Elas não são. É que tem coisa que é difícil.
Só que isso no mindset fixo não é que é coisa difícil, é que eu sou burro. E o mundo se divide entre burros e inteligentes. Né? Já uma pessoa de mindset de crescimento, ela também sofre. Né? Por quê? Porque ela não entendeu a coisa. E ela sabe disso e ela aceita isso. Então, não entenda esses cartoons que eu estou fazendo assim, como se eu estivesse desdenhando das pessoas. É mais uma ideia assim, só para vocês entenderem, né? Fazer um cartoon para entender. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam o desafio, mas prosperam com ele. Né? Então, vocês estão vendo que a autora vai colocando uma série de vantagens, né, na ideia de você ter um mindset de desenvolvimento. Os indivíduos de mindset fixo acreditam que a aptidão vai se revelar por si só, antes que ocorra qualquer aprendizado. Afinal, se você tiver aptidão, ela existe em você. Se não tiver, ela não existe. E o mundo é simples assim. Né? Ou seja, as pessoas não podem aprender. Que é uma relação que existia dentro até da própria psicologia. Com os primeiros testes de QI acreditavam nisso. Que as pessoas tinham uma inteligência que era imutável. Você era inteligente, você não era. Ponto. Aí ela fala sobre a NASA. A NASA, ao solicitar inscrições para futuros astronautas, rejeitou pessoas que apresentavam históricos de puro sucesso e selecionou os que tinham experimentado históricos de fracassos significativos e se recuperado. Então, a ideia é de que quando você consegue se recuperar de um infortúnio, você usa as suas virtudes e você dá conta. Se você é só uma história de sucesso, diante do fracasso, muitas vezes, você pode se apavorar e não saber o que fazer. E quando você está pensando numa viagem dentro de uma espaçonave, né, onde alguma coisa pode dar muito errado, e se der errado é a tua vida que está em risco, e toda a tripulação e a missão, e bilhões de dólares, né? E isso é muito importante. Então eu me lembro daquela... Tem até um filme sobre, acho que é Apolo... Não sei se é Apolo 13, alguma missão da Apolo que foi... Que não deu certo, que tem um monte de problema lá, e conta a história do astronauta lá no meio do espaço, tendo que fazer um monte de ajustes na nave para conseguir voltar vivo para a Terra. Ele não pousou na Lua, ele deu uma volta pela Lua e voltou. Então, se você não sabe lidar direito com o fracasso, né, você pode falar, não vou conseguir, essa missão deu errado, eu vou morrer, e acabar morrendo mesmo. Né? Então, o que as pessoas de mind fixo realmente desejam provar quando optam pelo sucesso em vez de crescimento? Elas querem provar que são especiais, que são até mesmo superiores. E muitas vezes isso está dentro de uma dor muito profunda, uma dor emocional muito profunda, onde se eu não for especial, eu não sou nada. Né? Em resumo, indivíduos que acreditam em características imutáveis têm uma urgência em serem bem-sucedidos, e quando conseguem, sentem algo mais do que orgulho. Se alguém, quando tem o sucesso, se você é alguém quando tem o sucesso, o que você é quando você fracassa? E esse é o dilema do mindset fixo. Porque eles não conseguem lidar com um mundo que tem meio termos. Ou é uma coisa ou é outra. Muito bem, gente. Isso daqui são algumas ideias, né, sobre a ideia do mindset fixo. É um livro que vale a pena ler, porque muita gente se identifica aqui em muita coisa. Especialmente porque na parte final tem algumas ideias sobre como mudar isso daqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fica a sugestão aí da leitura. Um grande abraço e até a próxima.